Eu perdi minha mãe. Ela foi assassinada. Meu pai está preso. Eu perdi os meus pais para a Covid. Nós somos órfãos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante nós sabermos, definirmos o que é luto. Porque muitas vezes o senso comum confunde luto com doença e tal. O luto, na verdade, nada mais é do que um processo psicológico individual que ocorre após uma perda significativa. É também um processo multidimensional, porque ele pode afetar, mesmo dentro de um quadro de luto normal, ele pode afetar várias das nossas dimensões. A dimensão física, cognitiva, espiritual, comportamental, por exemplo. Não há um evento que possa desorganizar mais a vida de um ser humano do que perder uma pessoa amada. Nós estamos falando de uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Isso quer dizer que o tempo dessas crianças e desses adolescentes é um tempo muito próprio do seu estado de desenvolvimento. Então, o poder público, a sociedade, as próprias famílias, nós todos precisamos buscar não só essa percepção do que lhes falta, do que lhes está sendo hoje mais difícil do que em relação a qualquer outra pessoa na mesma idade, na mesma época, e imaginarmos como nós podemos superar essas dificuldades. É por isso que essas políticas, elas não podem ser as mesmas, embora elas tenham que ter os mesmos eixos. Quando chega o caso do feminicídio, naquele momento, como o último que eu atendi, por exemplo, eu fui acionada de madrugada no momento do feminicídio. Eu fui depois da polícia, eu cheguei junto com a família no local, né? A criança, o bebê de 2 anos, estava no berço ainda com a mãe morta já do seu lado. O feminicídio é o assassinato de mulheres sob a negligência do Estado. E por que sob negligência? Porque é um tipo de crime que é amplamente conhecido, ele é recorrente, ele é comum, né, nas páginas de jornais, quer dizer, o Estado lida com isso, mas não apresenta nenhum tipo de política pública estratégica para conter não só o assassinato, mas fazer com que o nível de punição possa ser suficientemente inibidor a ponto da gente diminuir o índice. Aqui na Defensoria, nós estamos no núcleo da mulher e temos várias ações para as mulheres. E, de repente, percebemos que quando ocorria um feminicídio, não havia nenhuma iniciativa para cuidar da família que ficou. Porque é uma tragédia tão grande que, ao mesmo tempo que essa criança perdeu a mãe, ela também acaba perdendo o pai ao mesmo tempo. Então, ela fica órfã de mãe e de pai. É algo muito complexo. Então, nós iniciamos esse processo, esse projeto no ano de 2018, onde analisamos os processos desde a lei do feminicídio, desde 2015, e fomos fazer a busca ativa dessas famílias para saber como estavam essas crianças. E hoje nós estamos oferecendo a elas atendimento psicológico, atendimento da assistente social e todo o acompanhamento jurídico. O crime de feminicídio em 2015 foi incorporado à legislação brasileira. A pena varia entre 12 e 30 anos. A punição aumenta se a morte for praticada durante a gestação, nos 3 primeiros meses após o parto ou na presença dos filhos ou pais da vítima. Foi exatamente em 2006 para 2007, conversando com Maria da Penha, no livro dela, há um trecho que ela faz uma oração e ela diz assim, ela recebe o tiro, né? Ela está deitada de bruços, ela leva o tiro, e num dos momentos em que ela desperta, porque ela desmaia e depois ela volta,
E num dos momentos inconscientes dela, ela vai e diz assim: deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Porque quando a mulher ela dá a entrada, ela tem a medida protetiva, não sei o que, ela vem a ser assassinada, parece que ali acabou o caso. Ninguém pede mais nada. O cara pode ter sido preso ou não, ele pode ter fugido, ou ele também cometeu suicídio, né? Ele assassinou, cometeu suicídio, né? Aquela coisa. E ali ninguém mais reivindica. Então, ou a avó, ou a tia, ou alguém fica com as crianças. Os órfãos do feminicídio, eles são órfãos não só da mãe, que lhes é levada de forma violenta, mas muitas vezes eles se sentem órfãos de quem praticou esse homicídio, né? Que as estatísticas mostram que em grande número são seus pais, né? Os companheiros ou ex-companheiros da falecida. E isso é algo muito sensível, porque a violência doméstica e familiar, ela desestrutura não só a vítima primária, que é a mulher, mas toda a composição familiar que tem nessa mulher o seu eixo. No caso do feminicídio, ainda com base nas estatísticas, a gente tem que os crimes acontecem geralmente dentro de casa, muitas vezes na cozinha, no final da tarde. A arma é uma arma branca, é a faca. E isso acontece por quê? Porque ele acontece quando esse companheiro ou ex-companheiro está retornando para casa, encontra a vítima, a mulher, preparando a comida dos seus filhos, e quem está na cozinha junto com a mãe? São justamente essas crianças. Então, a questão das vítimas do feminicídio é um exemplo muito evidente da situação de crianças e adolescentes nesse duplo aspecto de vítima e de testemunha. Nós temos um caso bem complexo, um caso que eu acho bem, né, que é um caso antigo, é um caso que ele aconteceu em 2016 e que até hoje ele é muito, como que eu vou dizer, a gente precisa estar muito atento a esse caso, que hoje, na época, eram 2 crianças e um adolescente, e hoje são os 3 adolescentes e uma senhora, ela tomou, não é parente, ela não tem nenhum parentesco, mas ela assumiu os cuidados com esses 3 adolescentes, né? Essa mãe, ela foi assassinada por um companheiro que não era o pai dos filhos dela, ela estava grávida na época, e a gente teve uma grande dificuldade em encaminhamentos, né? Nós tivemos o apoio. Foi um processo que saiu rápido, inclusive, a questão da guarda dessas crianças para essa senhora saiu rápida, porque era a única pessoa que tinha interesse em ficar com esses meninos e já tinha um vínculo de amizade, ela já conhecia esses meninos, ela sempre ajudou a cuidar dessas crianças, adolescentes. Então a vara da infância foi bem sensível e essa guarda saiu assim um tempo muito curto. Não é isso que acontece sempre. A gente saiu assim meio que de pires na mão, procurando onde tem um serviço que possa atender esses meninos nessa situação. A gente sabe que esses meninos têm parentes, eles têm família, porém ninguém se dispôs a ficar com eles, apenas a dona Tereza, que já conhecia eles de alguns anos, eu acredito que mais de 10 anos. Quando eu tinha 10 anos. Aí ela foi assassinada e nós veio morar, ficamos aqui com a nossa avó. Que ela não é nada nossa, mas ficou com a gente, nós 3, todo mundo junto. Aí foi isso. E estamos com ela até hoje. Já faz 7 anos. Eu considero ela como mãe, mas eu já chamo ela de vó desde 5 anos de idade. Foi quando ela começou a cuidar da gente. Eu tinha 5 anos, na verdade. Que a minha mãe deixou a gente lá na casa dela. Aí a gente ficou lá por um tempo. 6 anos, na verdade.
Depois a gente foi morar com o nosso pai, depois com a nossa mãe, depois com ela de novo, depois com a nossa mãe. Foi muitas coisas. Pesquisa do Instituto Maria da Penha mostra que, em média, para cada episódio de violência doméstica que resulta em morte de uma mulher, deixa 2 órfãos. O que eu costumo dizer é que ao assassinato de mulheres sempre vai ocorrer de forma aritmética, uma e mais uma. Mas a produção de órfãos, ele sempre será geométrico. Então, se eu tenho 5 mulheres assassinadas de segunda a sexta, numa determinada região, eu posso ter 6, 7, 8, 10, 9. Eu nunca tenho 5 órfãos. Eu estou falando de mulheres mães. A menina de preto ficou morando atrás do tempo, sentada no banco, debaixo da árvore, recebendo todo o sol nos grandes olhos admirados. Alguém passou de manso, com grandes nuvens no vestido, e parou diante dela. E ela, sem que ninguém falasse, murmurou: "A mamãe morreu." Já ninguém passa mais, e ela não fala mais também. O olhar caiu dos seus olhos e está no chão com as outras pedras, escutando na terra aquele dia que não dorme, com as 3 palavras que ficaram por ali. Quando eu fui morar com a minha mãe, a gente ficou um tempo. Quando a gente foi morar com ela, ela já apareceu, ela já foi pegar a gente com o olho inchado. Só que ela falou que tinha caído e tal. Ela não tinha contado da agressão. Passou um tempinho que a gente estava morando com ela, ele já começou a ter essa agressão com ela. A primeira vez, aí a gente foi para um abrigo. Depois voltamos desse abrigo, ficamos com ele de novo. Minha mãe voltou para ele de novo. Depois fomos para o abrigo de novo. Quando a gente foi para o abrigo de novo, do abrigo a gente já veio para cá. Aí depois a gente veio pra cá, da segunda vez que a gente foi pro abrigo, a gente não foi mais pra lá, a gente veio direto pra cá. Ficamos aqui por um tempo, minha mãe voltou com ele de novo, foi agredida de novo e voltou pro abrigo. Aí desse abrigo, ela veio aqui, pegou a gente e ficamos lá e voltamos pra cá de novo. Porque ela já não tava mais aguentando, minha mãe tinha um vício de cigarro e tal. E ela não conseguia ficar sem fumar. Fez um jejum, fez um drama lá no abrigo pra voltar. E voltamos pra cá. E ela voltou pra lá com ele. E quando ela voltou com ele, o cara matou ela. Então, o que seria a orfandade anunciada? É quando aquela mulher ainda grávida, ela vive a violência e a criança que está no ventre, já começa a acompanhar a vida da violência da mãe. Você sabe que é o que se afirma cientificamente, que um dos primeiros órgãos dos sentidos a se despertar na criança é o ouvido. Então a criança, ela escuta. Por isso que hoje eu estou fazendo um estudo sobre a neuropsicologia e a violência doméstica. Por quê? Porque a criança ouve. Então, muitas crianças, quando elas nascem, e se elas já estiverem naquele ambiente de violência, elas reconhecem a voz do agressor. Entre março de 2020 e setembro de 2021, mais de 12 mil crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãs de um dos pais, vítimas da Covid-19 no Brasil. Quando nós perdemos alguém, e no caso, esses órfãos que perderam ambos os, pai e mãe, a gente não perde só a pessoa, a gente perde a pessoa e os papéis que a pessoa, ou as pessoas nesse caso, e os papéis que elas representavam na nossa vida. Então imagina você, garotos e garotas que perderam os pais, e que de repente eram os provedores, porque eram dependentes financeiros. Como é que eles vão sobreviver? Minha família era composta por mim, por meu pai, por minha mãe e por minha irmã. O nome da minha irmã é Juliana Gomes Mendes da Silva, ela tem 11 anos. O nome do meu pai era João Mendes da Silva Neto, ele tinha 51 anos. E o nome da minha mãe era Dulcinea da Silva Gomes e ela tinha 48 anos. O meu pai, ele foi descoberto o câncer nele recentemente, ele fez um raio-x. E a gente viu um tumor lá no pâncreas, a gente foi investigar e ele estava realmente com câncer no pâncreas.
E o câncer do pâncreas, ele é um câncer muito agressivo, então ele, quando descobriu, a gente não tinha tempo para esperar a Covid acabar para ele fazer o tratamento dele, né, começar o tratamento. Então a gente teve que começar mesmo na hora que foi descoberto. Então meus pais começaram a ir para hospitais, ver qual estágio estava, as possibilidades de tratamento. Ele estava justamente fazendo isso. Então acabou que eles estiveram mesmo ali num lugar de alta contaminação, né, já que eles estavam o tempo todo indo para o hospital. E apesar da gente se cuidar muito, sempre usar máscara, não aglomerar, a gente nem saía de casa, na verdade, e não entrar com sapato de rua em casa, limpar todos os alimentos, a gente fazia tudo isso. Só que por conta desse contato mais direto que eles tiveram ali, no meio do hospital e tal, os dois pegaram Covid, e eu e minha irmã também pegamos Covid. Aí meu pai pegou Covid, estava com a saturação bem baixa, ele foi pro hospital. E como ele tinha um pouco de pânico de hospital, já que ele vinha vindo de hospital o tempo todo, ele estava com muito medo de ser internado. Então, quando ele foi internado, ele ficou meio desorientado. Então, o psicólogo lá do hospital pediu que ele tivesse um acompanhante. E eu, lá em casa, né, minha mãe, eu não queria que ela fosse, né, porque ela não poderia ficar o tempo todo no hospital. E eu, na verdade, fazia questão de estar lá com meu pai. Então eu mesmo fiquei todos os dias direto. E eu estive lá com meu pai. Aí minha mãe, depois que meu pai foi internado, ela começou também a sentir muita dor nas costas. Na verdade, os sintomas que a minha mãe teve foi dor nas costas. Tipo assim, não teve gripe, não teve febre, ela teve muitas dores nas costas. E ela estava com muitas dores e foram medir a saturação dela e estava realmente baixa. Então ela foi para o hospital e acabou sendo internada também. Coincidentemente, no mesmo hospital que meu pai, no hospital que eu já estava com meu pai. Então lá dentro eu passei a acompanhar os dois, tanto minha mãe quanto meu pai. O Brasil é o 4º país com mais órfãos da Covid-19. Estudo aponta que a cada 1.000 crianças, 2 perderam ao menos um dos familiares de referência primária, como pai, mãe, tios e avós. O Peru está em primeiro lugar, com 10 a cada 1.000 crianças. A África do Sul aparece em segundo, com 5 crianças a cada 1.000. E o México em terceiro, com 3 a cada 1.000. Antes da minha mãe falecer, meu pai saiu do hospital bem da Covid, né? Ele não estava mais com insuficiência respiratória, ele estava bem. E a gente foi para casa. E depois disso que a gente esteve em casa, minha mãe, eu consegui visitar ela uma vez, né, no hospital, ela já entubada. Fui lá falar com ela, né? Apesar dela estar inconsciente, eu fui lá falar com ela, cantar e etc. Quando minha mãe faleceu, né, eu fiquei muito mal, com certeza, mas eu pensei que a partir dali a gente conseguiria se recuperar, né? Já que eu ainda tinha meu pai, ainda que meu pai tivesse o câncer, né? Ainda assim, ainda que ele também tivesse as limitações dele, era reconfortante ter ele, apesar da situação dele. Eu sabia que a partir dali também eu faria o que minha mãe está, com meu pai, eu faria o que ela estava fazendo, né? Acompanhando ele. E estava tudo bem, mas eu estava tranquila porque eu ainda tinha ele. Era reconfortante. A gente ia se estabilizar com ele e viver a nossa vida. Só que depois, eu não sei se muito bem a data, mas não demorou muito. Depois do falecimento da minha mãe, o meu pai foi internado também, né? Por conta do câncer. O câncer tinha se agravado de uma forma, se espalhado mesmo. Se generalizado pelo corpo dele. Estava nos ossos, no fígado, no coração, na aorta, que assim tinha várias coisinhas, assim, eu não sei o que era aquilo. Mas tinha no coração também, tanto que um câncer que até então ele poderia fazer o tratamento, ele poderia fazer a quimioterapia para tentar reverter o quadro dele. Mas só que depois da Covid se espalhou muito rápido, isso num intervalo de 13 dias, sei lá, 15 dias por aí assim. Então o que em 15 dias atrás poderia ser tratado, 15 dias depois não poderia mais. E ele faleceu depois que a minha mãe faleceu, 2 semanas depois da minha mãe. Não existe nenhum projeto de recurso financeiro
estadual, municipal, nem federal. O que nós temos feito é ingressar com a pensão alimentícia contra o agressor, e se esse agressor, né, se esse pai que aí praticou o feminicídio estiver preso, nós temos ingressado também com as ações para que os seus ascendentes se comprometam, né, e realmente façam o pagamento dessa pensão alimentícia. Mas não existe ainda nenhuma política pública para garantir a autonomia financeira dessas crianças em virtude dessa situação terrível. Nesse aspecto, preocupado com a situação de criança e adolescente vítima e testemunha de violência, o Brasil tem desde 2017 uma lei, que é a Lei 13.431, que trata basicamente da criação de um sistema de garantia de direitos para essas crianças e adolescentes vítimas e testemunhas da violência. Não só indica quais são os tipos de violência, mas as formas como o poder público, a sociedade, como todos nós devemos agir no sentido de fazer cessar o ciclo de violência, socorrermos as vítimas e prevenirmos a repetição desses atos de violência. Com certeza, a dor de perder uma mãe já é terrível. Perder uma mãe sendo assassinada pelo seu pai é algo que não tem explicação. Quando nós iniciamos o projeto, havia crianças que não conseguiam dormir, que tinham pesadelo todas as noites. E depois do acompanhamento psicológico, aos poucos essas crianças foram retomando a vida normal. Mas eu digo, né, que eu, como formada no campo jurídico, não consigo imaginar como uma criança superar um trauma tão grande e tão violento. Onde estão os órfãos? Quem ficou com os órfãos? Como é que tá? Tinha condições para ficar com aqueles órfãos? 3, 4, 5? Eles tiveram que dar alguma coisa em troca para poder ter aquele teto, para poder dormir ali? Essas crianças foram tiradas da escola, mas se não foram tiradas da escola, depois que elas foram à escola, elas estão em escola integral, por exemplo, escola integral para elas. Mas se elas não estão em escola integral, depois que ela sai da escola, ela tira o uniforme e vai para o sinal, onde estão essas crianças? As assistências que eu penso que o governo deve dar para a gente, e não só para a gente, mas para outras crianças, né, e adolescentes que vivem no mesmo contexto, é principalmente financeiro e emocional. Porque quando uma coisa dessa acontece, a gente tem, esses dois são os maiores impactos. É impacto financeiro, por você não ter mais ali os seus pais, a pessoa ali que lhe sustentava, que é a pessoa em quem você se segurava, né? Ali você não tinha preocupação com nada, a gente só se segurava nos nossos pais, e quando a gente perde eles, a gente perde tudo, né? Nós temos aqui uma criança de 4 anos que presenciou o pai matar a mãe com pauladas na cabeça. E essa criança, até hoje, ela brinca reproduzindo o que ela viu. Então, a equipe psicológica está acompanhando, porque diz que enquanto essa criança ainda estiver relembrando esses atos, relembrando aquele dia, e ela usa isso nas brincadeiras, né, reproduzindo aquele comportamento. Então, é algo muito chocante, algo muito, muito triste. E por isso que a gente precisa da ajuda da psicologia, porque realmente não é uma morte comum, não é uma morte que a gente consiga entender e aceitar. E para essas crianças isso é extremamente traumático, porque querendo ou não, o pai era uma figura de amor, uma figura de respeito, né? Era a figura de cuidado para aquela criança. Então, ela perder a mãe em virtude de uma conduta criminosa do próprio pai, a cabeça dessa criança precisa muito desse acompanhamento psicológico. Num processo de luto normal, você já tem, né, digamos assim, um pacote difícil para fazer essa travessia do processo de luto. Como ele é multidimensional, ele pode nos trazer sintomas de ordem emocional, como tristeza, raiva,
culpa, né? Quem sabe, num processo de feminicídio, de luto de feminicídio, um desses filhos, né, por exemplo, se sinta culpado porque não protegeu a mãe ou coisas dessa natureza. A solidão, a sensação de desamparo fortíssima, né? Uma sensação de choque, principalmente quando você tem mortes súbitas e violentas, como o feminicídio. É preciso que se garanta que essa criança que se tornou órfã pela pandemia, ela não tenha outras perdas. Ela já perdeu pai, ela já perdeu mãe, ela já perdeu o cuidador principal. Ela não pode perder os amigos da escola, da igreja, da sua comunidade, as crianças que ele está acostumado a brincar, a sua identidade comunitária. A convivência comunitária é um direito que também não pode ser afastado. Muitas vezes, em relação aos cuidados, o irmão mais velho ou a irmã mais velha que vai ter que cuidar dos seus irmãos menores. Como é que eles vão estudar? Como é que eles vão ter tempo, né? E condição, inclusive, intelectual, cognitiva e emocional, para poder estudar e trabalhar? Ou seja, é um cenário realmente muito, muito difícil, um cenário hostil. Mas nós não podemos desacreditar do potencial do ser humano de ressignificar as mais duras perdas que a gente pode ter. O momento que eu percebi, quando caiu a ficha, nossa, eu não tenho mais meus pais, tenho minha irmã. Meu maior medo mesmo foi pela minha irmã, entendeu? Pensei nela, tipo assim, porque na verdade eu não sabia muito bem o que ela estava sentindo. Imaginava que ela estava muito triste mesmo. Ela sempre foi muito apegada aos meus pais, assim como eu. Fiquei pensando o que seria dela, né? Porque eu já era adulta, mas ela ainda é uma criança. Eu requeria a guarda dela e ela queria isso também, entendeu? Ela sempre quis estar comigo, tipo, falando, a gente vai sempre estar junto, coisas do tipo assim. Então, eu não tive essas dúvidas. Na verdade, quando tudo aconteceu, foi a primeira coisa que eu pensei, que eu queria ter essa responsabilidade, eu queria ter essa responsabilidade, apesar da minha idade, apesar de eu não ser estável em muitas coisas, né, por conta da minha idade também, né, mas eu queria assumir essa responsabilidade por amá-la e porque ela me amava muito mesmo também. Quando eu perdi a minha mãe, eu tinha 23 anos, eu estava com 8 meses de casada, então eu tinha acabado de sair de casa, né? Então eu ainda tinha bastante vínculo e convivência com a minha mãe todos os dias. E então eu tava nesse contexto aí, né? Ainda morava com a minha mãe há pouco tempo antes, eu estava começando uma vida diferente. E daí ela ficou doente nesse meio tempo, eu tava com 6 meses de casada, ela ficou doente, e daí com 8 meses ela faleceu. São entre aspas, né, superação da perda da minha mãe, que eu costumo falar que não existe, acho que ninguém supera uma perda. Eu acho que existe assim, você ressignifica e você aprende a conviver, a viver sem a pessoa. Na terapia eu comecei a trabalhar, tentar trabalhar esse luto, né, poder entender, ressignificar várias coisas. E tem muitas coisas também que acontecem junto com a perda de uma pessoa, né? Não é somente a perda dela, a ausência dela. A vida de algumas pessoas, ela se reorganiza de uma forma que às vezes é muito difícil de você, como que eu posso dizer? Absorver aquilo, né? E pra mim eu tive essa parte também, isso atrapalhou bastante. E daí isso é uma coisa muito peculiar também. Eu tentei, assim, a minha mãe deixou um legado para mim de muitas coisas, de sabedoria, de ensinamentos. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, já que a vida dela foi interrompida em algum momento e ela não pôde reproduzir mais isso, eu vou fazer isso. Então, assim, essa parte do legado é uma coisa que me faz seguir adiante, sabe? A fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei. A minha mãe sempre me apoiou muito nos meus sonhos. Então, eu pensei, por que eu vou deixar de sonhar, de querer viver, de querer seguir em frente porque ela faleceu? E parece clichê, mas é aquela coisa, ela não gostaria que eu ficasse assim, né? Então, assim, o que ela quer? Ela quer me ver realizada, ela queria me ver realizada, feliz, com a minha família, né? Que é o sonho que eu sempre tive. E é isso que eu vou fazer até para honrar a memória dela.